Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Feliz aniversário, Savannah! Exclamou a mãe, trazendo para o quarto um bolo grande e bonito com 5 velas. Bem, filha, faça um pedido e assopre as velas, disse o pai, abraçando a aniversariante. Quero que estejamos sempre juntos. A menina disse seu desejo em voz alta e acrescentou suavemente. E uma boneca grande da loja de departamentos. Todos riram, e a vovó abriu a porta do guarda-roupa e tirou a boneca que Savannah havia pedido à mãe no dia anterior, mas disse que não estava disposta a gastar tanto dinheiro em brinquedos. A garotinha estava confusa de alegria. Ela olhou para a boneca e não se mexeu. E por que você está aí parada como se estivesse petrificada? Perguntou o avô com um sorriso. Os sonhos devem se tornar realidade. Savannah correu até a avó e, estendendo os braços para o presente tão esperado, sussurrou, obrigada, vovó e vovô. Obrigada, vovó e vovô, vocês são os melhores. Ruti, fim, vocês estão mimando demais a Savannah, disse a mãe da aniversariante em tom contrito. Ela não achava que fosse necessário atender a todos os caprichos de uma criança. Mas os pais de seu marido não compartilhavam de sua opinião. Joana, quando você vai poder mimá-la novamente? Intercedeu o avô. Não sabemos como será a vida no futuro. Deixe a criança ser feliz. E quem mais nós vamos mimar? Ela não é a única neta. Apoiou a sogra do marido. Savannah estava acostumada com essas conversas. Ela as ouvia desde muito jovem, por isso não reagiu de forma alguma. Sentada à mesa, ela já estava mentalmente no quintal com sua nova boneca. Todas as meninas ficarão com inveja, pensou Savannah e sorriu com seus pensamentos. Joana e Peter se conheceram em uma festa com amigos em comum há 7 anos. Para o rapaz, foi amor à primeira vista. E Joana já tinha um pretendente. Ela sonhava em se casar com ele e fez planos de longo alcance para o futuro deles juntos. Mas o namorado não tinha pressa em pedi-la em casamento. Segundo ele mesmo admitiu, ainda não havia caminhado. Por que você está com tanta pressa? Temos que nos olhar, disse ele, olhando ao redor. Eu já tenho 21 anos, explicou Joana. Quero ter uma família, filhos, para que ficar protelando? Já estamos namorando há 2 anos. Mas suas palavras escaparam aos ouvidos do galanteador. E aqui estava a festa de aniversário de uma colega de classe, para a qual foram convidados amigos de seu noivo. Entre eles estava Peter, alto, bonito, esperto, inteligente, bem educado e até rico, mas muito tímido. Entretanto, sua timidez não o impediu de pedir Joana em casamento no segundo encontro. A garota percebeu que não sentia amor por seu novo conhecido, mas estava ansiosa para esfregar o nariz de seu pretendente nisso. Então, sem pensar muito, ela aceitou. 2 meses depois, eles se casaram em grande estilo. Tudo como deveria ser. Vestido branco, véu, cortejo de vários carros idênticos. Suas amigas ficaram com inveja. Bem, Joana, que bom para você. Você encontrou um cara assim. Um rapaz da cidade, com um apartamento, mesmo que seja dos pais, bem de vida. Agora, como um queijo na manteiga, você vai montar. Eles disseram. Após o casamento, os recém-casados saíram de férias para a Turquia. Durante uma semana inteira, eles tomaram banho de sol na areia quente, respiraram o ar do mar e curtiram o som das ondas. Joana estava feliz. Mas esse sentimento passou rapidamente. Depois de voltar da lua de mel, eles voltaram à vida cotidiana. Peter trabalhava de manhã à noite e Joana cursava o último ano da escola profissionalizante. Os recém-casados só se viam no café da manhã e à noite, quando Peter voltava do trabalho. Mas Joana estava até feliz com isso. Depois de estudar, ela tinha tempo para se encontrar com suas amigas e fofocar com elas. Ela viu seu ex-namorado algumas vezes. Ele estava caminhando na companhia de sua nova namorada e não prestava atenção nela. A indiferença dele feriu o ego de Joana e ela decidiu para si mesma: vou ser feliz. Apesar de você, eu vou ser. Após o casamento, os recém-casados moraram com os pais de Peter. Em seu apartamento de 2 cômodos no centro da cidade, é claro, não eram muito espaçosos, mas havia espaço suficiente para todos. No quarto menor, moravam os proprietários, e o quarto maior foi dado ao filho e à nora deles.
Minha sogra cuidava das tarefas domésticas. Você vai ter tempo, vai trabalhar muito, disse ela maternalmente para Joana. Sua vida inteira pela frente. As crianças nascerão aqui, então você aprenderá a cozinhar, lavar e passar roupa. E enquanto você for jovem, divirta-se e aproveite a vida. Minha nora não resistiu. Ela estava satisfeita com uma vida tão despreocupada. Depois de terminar a escola, ela conseguiu um emprego na loja mais próxima de casa. O salário era pequeno, mas suficiente para pequenos prazeres. Nos fins de semana, Joana se divertia com as amigas no karaokê ou na discoteca e, de vez em quando, comprava roupas novas. Pedro não se ressentia disso, ficava feliz em ver sua esposa satisfeita e feliz. Os amigos a invejavam e, ao mesmo tempo, ficavam surpresos. Ele não é um homem, é um sonho. Ele não se limita em nada, não proíbe nada, não repreende. Você, Joana, deveria carregá-lo nos braços. Eu deveria agradecer a Deus por ter me encontrado em seu caminho. Nem todo mundo aceita viver com seus pais. Sim, sua sogra é uma santa mulher, exclamaram os amigos. Você só pode sonhar com uma mulher assim. Então, continue sonhando. Respondeu Joana, mas para mim é melhor viver separada. Mas Pedro parece não se importar com isso, concluiu ela com tristeza. Um ano após o casamento, Joana engravidou. Pedro ficou feliz. Ele tirou o pó de sua amada esposa. Ruti e Fim estavam ansiosos para ter uma neta. Eles cuidaram da nora, não a deixaram trabalhar demais, garantiram que ela se alimentasse bem e dormisse o suficiente. Sua sogra protegia de todas as tarefas domésticas, embora Joana não estivesse particularmente disposta a ajudar a mãe de seu marido. Ela gostava de viver sozinha. Ao mesmo tempo, a jovem esposa e futura mãe não se esquecia de mencionar em todas as oportunidades: não é meu apartamento para eu fazer nada. Quando Savannah nasceu, Joana, estranhamente, não sentiu nenhuma alegria especial. Ela achava que estava pronta para a maternidade, mas a recém-nascida continuava a incomodá-la. Eu não achava que a criança precisasse de tanta atenção. Ela reclamou com suas amigas. Parecia-me que no primeiro ano ele só fazia o que dormia. Mas parece que isso não é verdade. Savannah acorda cedo pela manhã, dorme fora de casa durante o dia e tem que brincar com ela à noite. Estou exausta, e como minha figura se transformou. Barriga saliente, seios caídos, olheiras. Joana, você não pode reclamar. Seus amigos ficaram ressentidos com ela. Sua sogra dispensou das tarefas domésticas, seus deveres são apenas cuidar da filha. E você não está feliz de novo. Peter não me ajuda em nada, disse ela ressentida. Ele chega em casa do trabalho, brinca com a filha por meia hora e vai para a cama. E o que você quer? Que seu marido trabalhe o dia todo e à noite ele tenha que cuidar do bebê enquanto você dorme? Não sei, Joana reclamou com irritação, mas ela também é filha dele. O tempo passou. A menina cresceu. Ela não acordava mais à noite e não precisava de atenção constante. Joana foi trabalhar e deu um suspiro de alívio. Todas as manhãs, ela levava a filha para a creche e corria para a loja. À tarde, a jovem mãe não tinha pressa de ir para casa. Ela estava mais interessada em ficar sentada, fofocando com as amigas, discutindo as últimas notícias ou apenas tomando uma xícara de chá para o caminho. Ela sabia que Savannah seria buscada na creche pelo marido ou por um dos pais, portanto não estava preocupada com a filha. A menina percebeu a atitude fria da mãe em relação a ela e tentou não incomodá-la muito. Era mais fácil para Savannah se aproximar da avó ou do avô, que não se importavam com ela. Peter adorava a filha, mas, por causa de seu trabalho, raramente podia estar com ela. Savannah, entretanto, há muito se lembrava de passar tempo com o pai. Com ele, era sempre interessante e divertido. Eles iam ao zoológico, ao cinema, passeavam no parque, andavam de carona e, certa vez, estavam até no bar de market, e Peter prometeu à filha um gatinho de pelúcia para o aniversário dela. Savannah se lembrava da promessa do pai, mas achava que sua mãe não permitiria que ela tivesse um animal em casa, por isso não tocou no assunto. Na véspera do primeiro aniversário, Joana, Peter e sua filha foram à loja. Sua mãe decidiu presentear a filha com um vestido novo, mas Savannah notou uma boneca grande na prateleira de cima. Enquanto eles experimentavam os vestidos, ela não tirava os olhos dela. E quando sua mãe ofereceu a Savannah que escolhesse uma das roupas, a menina pediu uma boneca em vez de um vestido, ao que a mulher, sem hesitar, recusou.
Em seu aniversário, no entanto, os avós realizaram o sonho da neta. A menina estava feliz. Ela estava prestes a sair para o pátio para mostrar o presente aos seus amigos quando ouviu um rangido silencioso vindo do quarto ao lado. Ao espiar pela porta entreaberta, Savannah encontrou uma grande caixa de papelão contendo um pequeno gatinho branco e fofo. Ela olhou para o pai sorridente com os olhos cheios de lágrimas, e pegando o bichinho nos braços, apertou com força e sussurrou: "Este é o meu melhor aniversário de todos. Este é o meu melhor aniversário de todos os tempos." Depois de esperar que sua filha saísse, Joanna fez um escândalo. Ela estava magoada porque ninguém a havia consultado. Os presentes de seu pai e dos pais dele agradaram mais a aniversariante do que o vestido novo que ela mesma havia comprado. Quase chorando, ela repreendeu o marido dizendo que ele só mimava a filha e que ela tinha que criá-la e educá-la. Incapaz de suportar as acusações da nora, o tio defendeu pela primeira vez desde o casamento do filho. "Joanna", disse ela em um tom calmo e equilibrado, "em vez de ficar feliz por sua filha, você está fazendo um estardalhaço no aniversário dela. O que há de errado em atender aos desejos dela? O vestido que você escolheu para Savannah é lindo. Mas ela é apenas uma criança, e os brinquedos são mais importantes para ela do que os vestidos." "Essa não é a questão", retrucou minha cunhada. "É que você está tentando me mostrar que sou uma péssima mãe, uma péssima esposa e uma péssima amante." "Joanna, você está errada", tentou acalmar a sogra. "Você ainda é jovem e não entende muitas coisas por causa da sua inexperiência. Mas tudo virá com o tempo. Se ao menos houvesse uma vontade." "Está dizendo que sou preguiçosa? Que não quero fazer nada e não faço?" "Oh, oia! Não grite com minha mãe." Peter interveio. "Você mora sozinha no apartamento dos meus pais, eles cuidam da nossa filha. A Savannah passa a maior parte do tempo com eles. Você não tem o direito moral de falar assim com a sua mãe. Ainda estou morando no apartamento de seus pais porque meu marido não tem dinheiro para comprar uma casa separada. Você sempre diz que temos que esperar um pouco e que tudo vai passar, mas quanto tempo podemos esperar? Estamos juntos há quase 7 anos e ainda estamos lá." Peter ficou em silêncio. O tio e Finn olharam para o filho com simpatia. Depois de uma breve pausa, o homem disse: "Eu queria fazer uma surpresa para você no nosso aniversário de casamento. Mas acho que vou ter de desistir dessa ideia. Economizei dinheiro suficiente para comprar outro apartamento. No próximo fim de semana, poderemos ver as opções e decidir se compraremos seu apartamento." Joanna abriu a boca de surpresa. Não havia nenhum traço de seu ressentimento anterior. Ela correu para o marido e se jogou em seu pescoço. O tio e Finn saíram da sala, deixando o filho e a nora sozinhos. Eles estavam felizes por Peter ter conseguido realizar o que havia planejado, mas havia um mal-estar em seus corações. Joanna ainda não estava acostumada a viver sozinha. "Talvez ela logo se tornasse uma boa anfitriã", sugeriu o sogro. "Esperemos que sim." Sua esposa o apoiou. Peter e Joanna compraram um apartamento de um quarto em uma área residencial da cidade. Mas a esposa estava feliz. Continuando com as coisas, ela só falava que seus amigos estavam morrendo de inveja. No entanto, sua alegria durou pouco. A vida independente longe dos pais de seu marido não era fácil. Agora Joanna não só tinha que levar a filha para a creche pela manhã, mas também buscá-la todas as tardes, já que o marido não tinha tempo para fazer isso devido ao seu horário de trabalho. Quando chegava em casa, em vez de descansar, era forçada a ficar em pé, perto do fogão. Nos fins de semana, ela tinha de fazer compras, limpar o apartamento, lavar a roupa, passar e muitas outras tarefas domésticas. Há muito tempo ela havia se esquecido dos encontros com os amigos. E a sopa salgada ou a cortina de ferro queimada, que ocorriam com bastante frequência, só a deixavam ainda mais irritada. Escândalos entre o casal eclodiram em várias ocasiões. Joanna frequentemente se irritava com a filha. Savannah tornou-se retraída e tímida. Ela tentava não aborrecer a mãe desnecessariamente. Somente os encontros com os avós e os raros passeios com o pai a deixavam feliz. Um dia, na véspera de um feriado, os colegas de Joanna organizaram uma festa na empresa. Pela manhã, ela disse ao marido que chegaria tarde e pediu que ele fosse buscar a filha na creche. Concordando, Pedro prometeu e foi trabalhar. À tarde, o celular de Joanna não parava de tocar, com o marido, sogra e números desconhecidos. Ela tentou ignorá-los por um tempo, mas quando atendeu a ligação, ficou surpresa ao ouvir a voz de sua professora. "Joanna", disse ela um pouco irritada,
Você vai buscar a Savannah na creche hoje? Joana olhou para o relógio. Os ponteiros mostravam o início das 8 horas. Seu marido ficou de buscá-la, respondeu Joana. Não vou demorar. Chamando um táxi, a mulher discou o número de Peter até o fim, mas tudo o que ouviu em resposta foi um longo tom de descagem. Irritada com a festa arruinada, Joana correu para o berçário às 8h15. Savannah estava sentada em um banco perto de seu armário, brincando com uma boneca de pano. A professora mostrou seu descontentamento. Com licença, disse Joana, pegando sua filha. Não entendo por que o marido dela não foi buscá-la. No caminho para casa, ignorando Savannah, ela puxou irritada o braço da filha e resmungou para si mesma, chamando o marido de egocêntrico e irresponsável, mentiroso e mau pai. Quando Joana cruzou a porta da casa, ouviu o telefone tocar. Sogra apareceu na tela. O que ela quer? Resmungou. É como se fosse uma conspiração. Todos precisavam de mim com urgência hoje. Olá. Joana. Problemas. Essa foi a primeira coisa que ela ouviu ao telefone. Peter está no hospital. Diga-me exatamente o que aconteceu. Ela perguntou à cunhada em um tom frustrado. O acidente, engasgando com as lágrimas, a sogra explicou. Peter está na sala de cirurgia. Eu liguei para você, mas você não respondeu. Joana deixou a filha com uma vizinha e foi para o hospital. O médico a encontrou e lhe disse que a vítima havia morrido na mesa de cirurgia. Sem perceber imediatamente as palavras do médico, Joana olhou para os pais de seu marido sentados no sofá. O tio estava chorando e Finn estava pálido como um lençol, segurando a esposa em seus braços. A semana seguinte passou como um borrão. Rostos tristes, palavras de condolências, algumas pessoas. Mas, de repente, tudo se foi. A casa vazia e o vazio da alma. Apenas sua filha como lembrança de sua antiga vida. Savannah, que já era tímida, tornou-se retraída. Ela se movia silenciosamente pelo apartamento como uma sombra. A dor e a tristeza se instalaram em seu pequeno coração. O tempo passou. Joana gradualmente aceitou seu destino como uma jovem viúva. Ao contrário dela, Savannah sentia muita falta de seu pai. Ela passava o tempo todo com seu gato favorito que o pai havia lhe dado. Os avós apoiavam a neta da melhor maneira possível. Eles frequentemente levavam ela e o gato para a casa deles. O amor e a bondade deles ajudaram a lidar com a perda do pai. Quando Savannah foi para a primeira série, Joana trouxe para casa um homem estranho. Quero que você o conheça, ela disse a ele. Esta é minha filha Savannah, e este é o tio Jack, que será seu pai. A garotinha não gostou do novo conhecido de sua mãe. Ele era um homem baixo e atarracado, com barba por fazer nas bochechas e no queixo, e era o oposto de Peter. O homem estendeu a mão para a garota sem fazer força no rosto. Savannah colocou a mão atrás das costas e disse: Meu pai está morto. Logo o tio Jack se mudou com seus pertences para o apartamento de Joana. Seu relacionamento com Savannah não foi bem sucedido desde o primeiro dia. A garota não gostava de um homem estranho administrando sua casa, e as prateleiras onde estavam as roupas de seu pai agora estavam cheias de coisas dele. Mas ninguém estava interessado em sua opinião. Sua mãe estava completamente apaixonada por seu novo namorado. Ela se esforçava ao máximo para agradá-lo, às vezes esquecendo-se da própria filha. O tio e Finn estavam muito preocupados com a neta. Eles podiam ver que Savannah não aceitaria a colega de quarto da mãe. Sempre que podiam, os avós levavam a neta com eles. Alguns meses depois, Joana anunciou que estava grávida. Diante desse fato, ela e Jack decidiram se casar. O marido de Joana se envolveu ativamente na educação da filha. Para cada erro inocente, ele a repreendia e punia. A mãe nunca defendia Savannah, sempre ficava do lado de seu novo marido. No devido tempo, uma menina surgiu na família. Eles a chamaram de Lada. Ela agora recebia toda a atenção de Joana e Jack. Eles passavam cada minuto livre com ela. Quando a mãe precisava fazer alguma coisa em casa, pedia à filha mais velha que cuidasse da irmã. Nessas ocasiões, Savannah olhava com interesse para as mãozinhas e os dedinhos da recém-nascida, conversava com ela e acariciava sua cabeça, que tinha um pouco de penugem em vez de cabelo. Ela não sentia antipatia ou ciúme da irmã. Savannah sonhava que, quando Fiona crescesse, elas seriam as melhores amigas. O tempo passou, mas o relacionamento entre padrasto e enteada não melhorou.
A presença constante de Savannah incomodava Jack, mas não havia como se esconder no apartamento de um cômodo. Um dia, Savannah presenciou, sem querer, uma conversa entre sua mãe e o novo marido. "O que você sugere?" perguntou Joanna. "Onde vou colocá-la?" "Para começar, poderíamos trocar o apartamento por um maior, com 2 ou 3 quartos", sugeriu Jack. "Não posso vender este apartamento sem o consentimento da minha sogra e do meu sogro", respondeu a mulher. "Eles têm participação no apartamento após a morte do filho deles. Então você deve falar com eles, convencê-los de que estamos apertados com 4 pessoas em um quarto", insistiu o marido. Quando Savannah percebeu isso, o casal ficou em silêncio. Alguns dias depois, quando Joanna levou a filha para a casa dos avós, eles conversaram novamente. Depois de ouvir a nora, a sogra perguntou: "Joanna, você tem certeza de que há espaço para Savannah no novo apartamento? O que você quer dizer com isso?" E esclareceu a nora: "Se você e seu marido decidirem fazer uma hipoteca", disse Finn, "podemos comprá-la. Você terá o dinheiro para o pagamento da entrada e nós teremos a lembrança de nosso filho." Joanna não se divertiu com a oferta do sogro, ela esperava ficar com o apartamento inteiro. Mas vendo a intransigência dos pais de seu primeiro marido, ela aceitou. Ruth e Finn venderam sua dacha favorita, onde tiveram muitos anos de descanso da agitação da cidade, seu carro e sua garagem. O dinheiro foi suficiente para comprar a parte de Joanna. "E para Savannah?" perguntou a nora, surpresa, contando o dinheiro. "Nós daremos o apartamento para Savannah quando ela crescer", prometeu Ruth. Jack era o mais insatisfeito com o acordo. "Deixe-a ficar em seu próprio apartamento", disse ele, referindo-se à sua enteada. "Veja bem, eu tenho que alimentá-la e vesti-la, e então ela não vai dizer obrigado e sair voando para o seu próprio apartamento. Eu vou me matar de trabalhar pelo resto da minha vida, e ela já tem o seu próprio lugar." Jack, o que ele poderia fazer? Joanna se justificou para ele. "Não fique bravo. Nós conquistaremos nosso próprio." "Sim, vamos ganhar", zombou seu marido. "Com nosso salário, vamos passar fome agora." "Mas você queria um apartamento espaçoso", lembrou Joanna. "Eu não sabia que o apartamento não era seu", admitiu o marido. "Se eu soubesse, não teria ficado com você em primeiro lugar." "Jack, do que você está falando?" disse a mulher em um tom assustado. "Você não se envolveu comigo por causa do apartamento." "Não, claro que não", ele lembrou a si mesmo, acariciando a cabeça de sua filha mais nova enquanto ela corria para ele. Ele gostava muito de Fiona. Não parece justo que uma de suas filhas já tenha um apartamento e a outra seja uma sem-teto. Fiona estava crescendo com o pai, e Savannah só tinha os bens imóveis do pai, argumentou Joanna. O novo apartamento tinha 2 quartos. Um era para Joanna e Jack, e o outro era um quarto de criança. Savannah e Fiona eram amigas. A irmã mais velha gostava de cuidar da irmã mais nova, e a irmã mais nova retribuía a irmã mais velha com amor, o que faltava a Savannah em sua nova família. Seu padrasto ainda não lhe dava atenção, exceto quando ela precisava ser repreendida ou punida por algo. Sua mãe sempre foi fria com Savannah e, com o nascimento de sua segunda filha, ficou ainda mais fria com ela. Um dia, quando Savannah estava na 6ª série, ela voltou da escola mais cedo do que o normal. Sua mãe estava no trabalho, sua irmã estava na creche e seu padrasto estava em casa há dias. Ele havia sido demitido de seu emprego e estava procurando um novo. Naquela tarde, Savannah notou os sapatos de outra mulher no corredor. Quando Jack viu sua enteada, ficou furioso. "O que você está fazendo em casa a essa hora?" Ele gritou com ela. "Você deveria estar na escola." A garota se desculpou olhando para os sapatos de outra pessoa. "Temos companhia?" "Não. É uma vizinha que veio aqui, ela já estava saindo", respondeu o padrasto. "Vá para seu quarto." Esperando que Savannah saísse pela porta, Jack a dispensou e se dirigiu ao quarto da enteada. "Como você está se sentindo?" ele perguntou pela primeira vez em todos os anos de convivência com a mãe de Savannah. "Estou bem", respondeu ela, surpresa com a preocupação do padrasto. "Savannah, não conte à sua mãe que o vizinho está aqui", pediu Jack. "Se você não contar, ela vai pensar em alguma coisa?" "Pensar em quê?" A menina não entendeu. "Nada", disse o padrasto. "Mas não conte a ela." Savannah não contou à mãe sobre a visita da vizinha.
Mas ela percebeu que o relacionamento de Joana com o marido havia se tornado tenso. Eles brigavam com frequência, acusando um ao outro de todos os pecados mortais. Muitas vezes as meninas eram pegas no meio. Sabana ia cada vez mais para a casa de seus avós, onde eles continuavam a amá-la e a ter pena dela. Um dia, depois de outro escândalo familiar, ela fez as malas e foi embora, dizendo à mãe: "E não quero mais aturar seu marido. Não quero mais aturar seu marido. Estou cansada das reclamações intermináveis, estou indo para um lugar onde sempre sou bem-vinda e onde sempre sou esperada." Joana não dissuadiu a filha. Naquele momento, foi como se uma pedra tivesse sido tirada de seus ombros. Na semana seguinte, ela nunca ligou para a sogra para perguntar como a filha estava indo. Enquanto isso, Savannah retomou com seriedade seus estudos, que nos últimos anos estavam mancando, corrigindo todas as suas notas ruins. Os professores notaram as mudanças na garota. Ela ficou mais calma, mais sociável e alegre. Savannah não se lembrava de sua mãe. Ela só sentia falta de sua irmãzinha. Em seu último ano do ensino médio, Savannah já havia se decidido sobre sua profissão. "Vou estudar psicologia", disse ela aos avós. "Nossa universidade tem um departamento de psicologia." "Bem, essa é uma boa escolha." Finn a apoiou. "A psicologia é uma ciência séria", concordou Ruti. Quando soube da decisão de sua filha, Joana começou a rir. "Que tipo de profissão é essa? Ser o ombro onde os estranhos choram?" disse ela. "Você não tem problemas suficientes para resolver os problemas de outras pessoas? Por que você faz isso?" A reação de sua mãe não surpreendeu Savannah. Ela estava acostumada com Savannah ridicularizando todas as suas ideias como delirantes. "Talvez eu consiga entender você", explicou a filha. "Por que você vive com um homem que não a respeita nem a valoriza? Por que você o ama mais do que suas próprias filhas? Você não tem vergonha de falar assim?" Joana ficou indignada. "Jack criou você. Ele substituiu seu pai. Ele adora a Fiona. E se nós brigamos muito, é por isso que todos brigam." "Mamãe, você realmente acredita no que está dizendo?" Savannah ficou chocada. "Ele esteve e ainda está sentado em seu pescoço a vida toda. Ele pode amar a Fiona, mas isso não tem nada a ver comigo." "Você está enganada se acha que esse preguiçoso, Alfonso e filantropo pode substituir meu pai. Ele não é páreo para o meu pai. Meus avós me criaram. Mas você, por algum motivo, pensa o contrário. Não estou julgando você. A escolha é sua. Cada um tem o que merece." Enquanto ouvia as palavras de sua filha mais velha, Joana engoliu o ar silenciosamente com a boca aberta, como se não conseguisse se cansar. Finalmente, quando Savannah ficou em silêncio, sua mãe cerrou os dentes. "Ingrata." Savannah apenas sorriu, lembrando-se de como ela havia deixado a casa de sua mãe há alguns anos e nunca se arrependeu. "Você está errada, mamãe", respondeu ela calmamente à acusação de Joana. "Sou muito grata ao meu pai, de quem herdei genes maravilhosos. Sou imensamente grata aos meus avós, que colocaram sua alma em mim, me ensinaram a perdoar e a apreciar as coisas boas que tenho. Sou grato a eles por terem me dado vida e não terem me impedido de sair de casa. Sou grato até mesmo a Fiona, que me ama e me respeita, ao contrário de você. Mas não tenho nada a agradecer a um estranho que entrou em nossa casa anos atrás por capricho e não mexeu um dedo para ganhar minha confiança em meu favor." Joana não respondeu nada à filha. Com um olhar severo, ela saiu correndo do apartamento, batendo a porta com força. Savannah se matriculou na faculdade. Ela gostou do curso que escolheu. Dedicava todo o seu tempo aos estudos. Savannah era bem vista por seus professores. Eles previam um grande futuro profissional para ela. Depois de se formar no ensino médio com um diploma vermelho, Savannah, entre os 5 melhores alunos, foi enviada para fazer um estágio em um dos centros de ajuda psicológica para pessoas em situações de vida difíceis. A garota estava feliz por ter essa oportunidade. Ruti e Finn estavam orgulhosos de sua neta. Eles decidiram que era hora de lhe dar um presente digno. "Savannah, sua avó", dirigiu-se a ela, "você sabe o quanto seu avô e eu amamos e queremos que você seja feliz. Estamos orgulhosos de suas realizações e esperamos que elas aumentem daqui para frente. Agora você é uma adulta, totalmente capaz de viver por conta própria. Nós decidimos." Ruti fez uma pausa para recuperar o fôlego. "Decidimos lhe dar um apartamento", terminou seu avô para ela.
Savannah não conseguia acreditar em seus olhos quando se viu no mesmo apartamento em que havia sido feliz, onde as paredes ainda faziam lembrar de seu pai. Ela achava que ele tinha sido vendido há muito tempo, admitiu. Sua mãe lhe disse que eles haviam usado os lucros como entrada para o apartamento em que ainda moravam. Sim, tivemos que comprar a parte da Joanna, admitiu Finn. Então foi por isso que você vendeu a casa, o carro e a garagem, Savannah adivinhou. E não nos arrependemos nem um pouco, disse Ruthie. Você é nossa única neta. Você é tudo o que nos resta de Peter. Então, por favor, aceite nosso presente como um símbolo de nosso amor eterno por você. Muito obrigada. Savannah lhes agradeceu em lágrimas de felicidade. Eu também os amo, vocês são meus entes mais queridos neste mundo. Logo Savannah se mudou para seu próprio apartamento. Ela não podia visitar os avós todos os dias, mas ligava para eles regularmente para saber como estavam. Depois de um estágio no Centro de Ajuda Psicológica para Pessoas em Situações de Vida Difíceis, Savannah recebeu uma oferta para ficar e trabalhar lá. O salário é baixo, mas a experiência será ótima, disse-lhe o diretor, entregando-lhe o contrato de trabalho. Savannah aceitou sem hesitar, ela havia se acostumado com a equipe durante o ano. Além disso, ela gostava de ajudar as pessoas. Era um prazer inexplicável saber que alguém, graças a ela, estava um pouco mais feliz. Fiona visitava sua irmã mais velha com frequência. Savannah tinha notícias dela, embora isso não fosse novidade. Nada havia mudado na casa de sua mãe. Jack ainda estava desempregado, mas disse que estava procurando um emprego decente, o que era difícil de acreditar. Vi meu pai com outras mulheres algumas vezes, confessou Fiona um dia. Acho que ele está traindo a mamãe. Fiona, não pense nisso, aconselhou sua irmã. Deixe que os pais resolvam isso sozinhos. Intrometer-se no relacionamento de um casal é uma tarefa ingrata. Provavelmente você tem razão, concordou Fiona. Posso ficar em sua casa hoje à noite? E quanto à escola? Não temos aula amanhã, ela explicou. Vamos fazer uma excursão da turma. Então você pode ficar, disse Savannah alegremente. Em noites como aquela, as irmãs não iam para a cama por muito tempo. Elas jantavam e conversavam por horas com uma xícara de chá. Fiona compartilhava seus segredos com a irmã, pedia-lhe conselhos e contava seus planos para a vida. Savannah ouvia com prazer. Ela gostava do fato de que, apesar de seus pais diferentes e da diferença de idade, elas eram muito próximas. Quando Savannah completou 25 anos, ela não deu uma festa com as amigas. A aniversariante convidou sua avó, seu avô, Fiona e sua mãe. Entretanto, Joanna, alegando problemas de saúde, não compareceu e parabenizou a filha por telefone. Fiona estava triste e silenciosa naquela noite, acenando com a mão no ar e desviando o assunto. Ruthie e Finn parabenizaram a neta e desejaram que ela encontrasse um homem decente. Quando você estiver casada com um homem em quem possa confiar, poderá morrer com tranquilidade, disse Finn. Vovô, do que você está falando? Sua neta o interrompeu. Você ainda terá bisnetos para amamentar. Se Deus quiser, Ruthie sussurrou baixinho. Mas isso não aconteceu como eles esperavam. 6 meses depois, após um ataque cardíaco, Finn morreu. Ruthie havia sobrevivido ao marido por 1 ano. Antes de morrer, porém, ela fez um testamento para a neta. Para a surpresa de Savannah, Joanna compareceu ao funeral da sogra. Ela não havia falado com os pais de seu primeiro marido nem ido ao funeral de seu sogro em todos esses anos, mas aqui estava ela. Mamãe, obrigada por estar lá, agradeceu a filha mais velha. Eu não poderia deixá-la sozinha em um dia como este, respondeu a mãe. Nada mudou aqui, disse ela, olhando ao redor do apartamento. Exceto o papel de parede. Nem mesmo os móveis foram trocados. Mãe, do que você está falando? Savannah não conseguia acreditar no que ouvia. O que você quer dizer com isso? Sua mãe explicou sem vergonha. Já se passaram tantos anos desde que nos mudamos deste apartamento e parece que foi ontem. Poderíamos pelo menos ter reorganizado os móveis. Não acho que este seja o momento certo para falar sobre isso, disse a filha, mas quero lembrá-la de que meus avós me criaram e eles me alimentaram, me vestiram. Eles se esqueceram de mim assim que saí de casa. Não exagere, filha. Eu sempre me lembrei de você. Mas percebi que você estaria melhor com eles, justificou-se a mãe. Depois de esperar um pouco, Joanna chegou em Savannah com um bolo. Que visita inesperada!
A filha não pôde deixar de servir o chá. A que devo essa honra? Não seja sarcástica, perguntou Joana. Afinal, eu sou sua mãe, eu me preocupo com você. É estranho ouvir você dizer isso, depois de todos esses anos, admitiu Savannah. Mas isso me faz sentir bem. Joana ficou quieta de repente, olhando ao redor. Finalmente, tomando um gole de chá, ela perguntou: o que você planeja fazer com o apartamento? Nada. Vou reformá-lo e me mudar. Por que você precisa de um apartamento de 2 quartos só para você? Não é apenas um apartamento, respondeu Savannah. É onde eu cresci e fui feliz. Além disso, fica no centro da cidade, a 5 minutos a pé do meu trabalho. Após uma breve pausa, sua mãe perguntou: e quanto ao seu estúdio? Ele não será desperdiçado, Savannah lhe garantiu. Eu o alugarei. Claramente insatisfeita com os planos de sua filha mais velha, Joana terminou seu chá e se despediu. Por fim, Savannah reformou o apartamento de 1 quarto e se mudou, alugando-o para uma colega de trabalho. Na época de Savannah, Fiona havia terminado o ensino médio e se matriculado na faculdade. Joana continuava visitando sua filha mais velha para persuadi-la a dar o apartamento para sua irmã. Não entendo o que a Fiona tem a ver com esse apartamento, questionou Savannah. Por que eu deveria dá-lo a ela? Mas vocês duas se dão tão bem. Ela é sua irmã mais nova, argumentou Joana. Você não pode ser tão egoísta. Eu herdei o apartamento do meu pai. Fiona tem seu próprio pai, deixe-o cuidar de sua filha. Savannah, você sabe que Jack não tem nada a oferecer à filha, certo? Joana tentou persuadi-la, mas vendo a intransigência de Savannah, ela usou um último argumento. A propósito, esse apartamento é tão meu quanto o seu. Sou uma herdeira como você. Tenho direito a uma parte do apartamento. Sim, concordou a filha, você tinha direito até vender a sua parte para os seus avós. E eles se desfizeram de suas propriedades como acharam melhor, e eu não vou violar a vontade deles. Que tipo de mãe você é se não consegue negociar com sua própria filha? Jack repreendeu a esposa. Legalmente, ele estava certo, respondeu Joana. Ela herdou os 2 apartamentos e eu não posso fazer nada a respeito. O que a lei tem a ver com a família? Insistiu o homem. Por que ela precisa de 2 apartamentos sozinha? Ela morava em um apartamento de 1 quarto e ainda pode morar lá. Ela daria o apartamento de 2 quartos para a irmã, especialmente porque a Fiona vai se casar. E quando as crianças nascerem, onde ficaremos todos juntos? Não posso ter um estranho em meu apartamento. O que você sugere? Já conversei com Savannah muitas vezes, mas ela é teimosa, ela diz, em meu. É isso aí. Se ela não fizer isso com jeitinho, então vamos tentar um truque. Jack disse. Ela está alugando um estúdio, de qualquer forma. O que importa de quem ela aluga? A Fiona deveria convidar a Fiona para ser sua inquilina. Por quê? Joana não notou. Savannah não aceitaria dinheiro de sua própria irmã. Sua consciência não permitiria isso, sugeriu Jack. E mesmo que permitisse, ela ficaria sem dinheiro em alguns meses. Savannah não poderia colocar Fiona na rua. Joana pensou no que seu marido havia dito. Não parece certo, ela hesitou. É certo para uma família ter um filho vivendo e o outro mendigando? Quando Fiona voltou da escola, seu pai a chamou para conversar. Filha, conversamos com sua mãe e decidimos que é injusto que uma irmã tenha tudo e a outra não tenha nada. Estou falando dos apartamentos de Savannah, explicou Jack. Mas ela os herdou do pai, ele a lembrou. Não tenho nenhum direito sobre ela. Talvez você não tenha, mas eu tenho, disse o pai, irritado. O egoísmo deve ser erradicado. O que você sugere? Perguntou Fiona. O pai delineou seu plano desonesto para a filha. Fiona ouviu atentamente e se voltou para a mãe. Você concorda? Joana deu de ombros, incerta, mas depois respondeu. Mas você tem que morar em algum lugar. Seu Adam é um garoto do interior. Vocês não podem morar em um dormitório. É caro alugar um apartamento e é desconfortável para todos nós vivermos uns com os outros. É por isso que você decidiu ficar com o apartamento da Savannah? Filha, cuidado com o que você diz. Sua mãe gritou com ela. É da sua irmã que estamos falando. Pensei que ela fosse nossa inimiga familiar.
respondeu Fiona. Mãe, Savannah é sua própria filha, assim como eu. Ela já sofreu o suficiente. Eu não gostaria que ela ficasse órfã com a mãe viva. E agora privá-la de uma compensação financeira por sua falta de amor. Do que está falando? Joanna ficou indignada. Seu pai e eu estamos fazendo tudo o que podemos por você. Acho que você tem razão. Seria melhor tentar ganhar um apartamento para mim e dá-lo como presente de casamento. Meu pai só fala, mas não faz nada. Não esperava tanta maldade de sua parte, disse Fiona e saiu correndo de casa. Ela caminhou pela rua e pensou no que havia acontecido. Fiona adorava a irmã e, às vezes, não entendia por que a mãe era tão fria com ela. O que poderia estragar tanto uma criança a ponto de mandá-la morar com os avós? Será que ela não sentia falta da filha mais velha durante todos esses anos? Será que a mãe não percebe que sua atitude está afastando Savannah cada vez mais dela? Essas e outras perguntas surgiram na mente de Fiona, uma após a outra. Ela caminhou até onde estava indo e, quando parou, percebeu que havia chegado ao local de trabalho de sua irmã. Depois de ficar parada por alguns minutos em frente à entrada do centro, a garota entrou. Ela já havia estado aqui várias vezes, mas nunca havia prestado atenção nos pacientes ou clientes desse centro. Hoje, ao se aproximar da enfermaria, ela se deparou com várias mulheres. Todas elas eram diferentes em idade, status e aparência. Mas a única coisa que elas tinham em comum era a profunda tristeza, quando muito, o distanciamento nos olhos de cada uma. Suponho que elas também não tenham amor, pensou Fiona. Irmã, ela ouviu a voz de Savannah atrás dela. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Convidando sua convidada a entrar no escritório, Savannah serviu o chá e se sentou ao lado da irmã. Você parece estranha, ela observou. Aconteceu alguma coisa com você? Brigou com Adam? Ou algo com mamãe? Não, eles estão bem, garantiu Fiona à irmã. Savannah parou de falar e olhou para ela atentamente. Mas a garota não se atreveu a falar. Ela parecia arrependida de ter vindo. Savannah não insistiu em falar. Ela tomou seu chá em silêncio e olhou para a irmã de vez em quando. Savannah, você ama a mamãe? Perguntou Fiona de repente. Claro que sim, respondeu a irmã mais velha sem hesitar. Por que você pergunta? Sempre me surpreendi com a atitude muito diferente dela em relação a nós, admitiu Fiona. Muitas vezes me pareceu que você não era sua própria filha. Ele sempre negligenciou você com atenção, afeto, cuidado, amor? Por que isso acontece? Por que você tem esses pensamentos? Savannah ficou surpresa. Eu pensei, e se eu tiver mais de um filho? Será que vou amar mais alguém? Irmã. Savannah sorriu e abraçou Fiona. É o nervosismo pré-casamento. Para uma mãe, todos os filhos são iguais, e você amará todos eles. Por que eles nos tratam de forma diferente? A Fiona não desistiu. Também estive pensando nisso, admitiu Savannah. Talvez a mamãe esteja ressentida com o papai por deixá-la sozinha com um garotinho, disse ela. Que absurdo! Como você pode ofender um homem por estar morto? As meninas tomaram chá em silêncio e pensaram em suas coisas. Finalmente, Savannah se levantou, limpou a mesa e, sentando-se ao lado da irmã e segurando sua mão, disse: vai ser diferente para você. Vai ser diferente para você. Você e Ada se amam e, quando as crianças nascerem, vocês também as amarão. E mamãe? Savannah ficou em silêncio por alguns segundos e continuou: e mamãe é uma mulher infeliz, você tem que entender e ter pena dela. Ela ficou viúva jovem depois do primeiro casamento e seu segundo marido era um vagabundo e um Alfonso. Sinto muito. Não me sinto ofendida, respondeu Fiona. Amo meu pai, mas, na verdade, ele viveu às custas de minha mãe a vida toda. Por que ela o aturou por tantos anos? Será que ela o ama? É mais provável que ela tenha medo de ficar sozinha, sugeriu Savannah. Ela não pode ficar sozinha. Ela tem a nós. Fiona estava infantilmente indignada. Bateram na porta e, no segundo seguinte, uma mulher entrou. Savannah, preciso de sua ajuda, disse ela, depois desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Savannah se levantou da cadeira e se aproximou da irmã. É bom ver você. Não encha sua cabecinha com pensamentos ruins. Você vai ficar bem. E eu sempre estarei ao seu lado e,
Se precisar da minha ajuda, estarei lá para você. Não pensei que minha filha cresceria e se tornaria egoísta, disse Joanna depois que Savannah se recusou a dar um dos apartamentos para a irmã. Talvez eu devesse ter me envolvido mais em sua educação e ela não teria crescido egoísta, argumentou Savannah. Você está dizendo que seus avós não a trataram bem? Sua mãe ficou surpresa. Não. Estou dizendo que eles a criaram como acharam melhor, explicou a filha. E você não tem o direito moral de julgá-los. Eles me deram muito mais do que você. Joanna não gostava desse tipo de conversa. Ela não aceitava ser criticada, especialmente por sua filha. Talvez a magoasse o fato de Savannah estar dizendo a verdade, e ela se sentia culpada no fundo do coração por sua filha mais velha. Os preparativos para o casamento de Fiona estavam a todo vapor. A data já havia sido marcada, os convites enviados e as alianças compradas quando Savannah foi convidada para dirigir a nova filial do Centro para Pessoas em Situações Difíceis. Mas isso significava viajar para outra cidade. Ela hesitou. No momento, não estou disposta a abrir mão de tudo. Há algo para abrir mão? Perguntou o diretor. Há algo prendendo você aqui? Ou talvez alguém? Não, Savannah estava envergonhada. É que o casamento da minha irmã está chegando. Isso é bom. Você pode sair de férias, ela sugeriu. Você ganhará experiência, colocará a filial em funcionamento e, em 1 ou 2 anos, estará de volta aqui no meu lugar. Savannah não tinha motivos para recusar. O sócio que alugou o apartamento para ela também havia se mudado para outra cidade. Savannah, ciente do problema de moradia da irmã, ofereceu a ela e ao marido um apartamento de 1 quarto por um tempo até que pudessem encontrar um lugar próprio. Fiona ficou satisfeita e não fez segredo disso. Somente seu padrasto estava insatisfeito. Ele poderia ter oferecido à irmã um apartamento de 2 quartos, reclamou. Quando Savannah foi embora, Fiona ligava para ela com frequência para lhe contar as últimas notícias. Um dia, ela lhe disse que sua mãe estava de licença médica. É sério? Savannah se preocupou. Houve silêncio por um tempo, mas então Fiona riu de brincadeira e disse: Não, não é nada. Depois de conversar com sua irmã, a ansiedade de Savannah persistiu. Parecia-lhe que Fiona não estava lhe contando toda a história. Ela ligou para sua mãe. Joanna não atendeu o telefone imediatamente, mas quando pegou o fone e ouviu a voz de sua filha mais velha, ficou muito feliz, para a surpresa de Savannah. Fiona diz que você é doente. Ela é uma tagarela, disse a mãe alegremente. 2 espirros e ela já contou para todo mundo. Eu não contei a todo mundo, mamãe, reprovou Savannah. Não foi isso que eu quis dizer, Joanna começou a se defender. Não se preocupe, estou bem agora. Diga-me o que há de errado. Você ainda não está voltando? Não. As coisas estão começando a se acalmar por aqui. Acho que não estaremos totalmente operacionais por mais 6 meses, no mínimo. O Jack não tem emprego? Ele está fazendo bicos aqui e ali, pensou Joanna. Estou vendo isso. Como sempre. Tenho que ir, minha mãe se apressou em dizer. Ligue para mim, não seja um estranho, disse ela e desligou. Savannah ficou ouvindo os bips curtos por um tempo. A conversa parecia estranha para ela. Sua mãe, normalmente chateada, estava doce e alegre como sempre. 6 meses se passaram para Savannah. O trabalho na filial do centro estava bem estabelecido. Após a inspeção, os superiores não foram mesquinhos com os elogios. Savannah estava orgulhosa de si mesma e de sua equipe. Além disso, ela tinha um homem em sua vida. Ela conheceu John no centro. Ele trabalhava como paramédico e, um dia, ao atender a um chamado, viu uma idosa que havia sido espancada. Ela se recusava a ser hospitalizada e tinha medo de ficar em casa. Não é a primeira vez que meu marido me bate, mas nunca o vi tão zangado, confessou ela ao médico. Chame a polícia, ela sugeriu. De jeito nenhum. A mulher estava assustada. Ele vai me matar quando voltar. Por que você não o deixa? Perguntou o médico. Para onde ele iria? Não tenho mais ninguém, e nem parentes, nem amigos. Aquele homem expulsou todo mundo de casa. John sentiu muita pena da idosa e sugeriu que ela entrasse em contato com o Center for Help for People in Difficult Life Situations. Não imediatamente, mas mesmo assim a idosa concordou. John a levou de carro e a entregou a Savannah.
Posteriormente, ele visitou o centro várias vezes e se interessou pelo bem-estar de sua pupila. A relação de trabalho entre os jovens rapidamente se transformou em simpatia e, um mês após o primeiro encontro, John apresentou Savannah aos pais dela. Embora John não fosse muito mais velho que Savannah, os pais dela eram bastante idosos. Inteligentes, educados e agradáveis, eles faziam Savannah se lembrar de seus avós. Daquele dia em diante, ela se tornou uma visitante regular da família de John. "Quando você vai embora?" perguntou John. "Amanhã de manhã", respondeu Savannah. A tristeza brilhava nos olhos do jovem. "Estarei esperando por você", prometeu ela. "Estarei lá assim que terminar a papelada." Os amantes não puderam se separar por muito tempo. No dia seguinte, Savannah chegou em casa na hora do almoço. Ao fechar a porta, ela se encostou na parede e se lembrou com prazer dos momentos felizes em que seus avós ainda estavam vivos. Suas lembranças foram interrompidas pelo toque do telefone. "Estou ouvindo", disse ela no receptor. "Alô, mana", a voz de Fiona soou familiar. "Quando você vem para cá?" "Já estou em casa", respondeu Savannah. Depois de uma breve pausa, Fiona continuou. "Eu não queria lhe contar, mas você vai descobrir de qualquer forma. Mamãe está no hospital." "O que há de errado com ela?" "Não vamos falar ao telefone." "Estou indo visitá-la hoje à tarde, vamos juntos." Quando as formalidades de sua mudança de volta para sua cidade natal para se tornar diretora do Help Center foram resolvidas, Savannah se reuniu com sua irmã. Depois de muita hesitação, Fiona confessou: "Papai bateu na mamãe. Ela tem 2 costelas quebradas e uma concussão, além de hematomas e escoriações." "Não é a primeira vez, não é? Estou entendendo direito?" Savannah adivinhou. "Sim. Ela tirou algumas licenças médicas para não ir trabalhar com hematomas. Mas é a primeira vez que ela vai ao hospital." "Por que você não me contou?" "Minha mãe me disse para não contar." "Você o denunciou à polícia?" perguntou Savannah. "Do que está falando?" "Mamãe não quer ouvir sobre isso." Uma enfermeira parou as moças no posto de controle. "Vocês não podem entrar juntas." "Vá você", sugeriu Fiona e entregou um roupão para a irmã. Ao ver sua filha mais velha, Joanna não pôde deixar de chorar. O coração de Savannah se apertou de pena. Sempre fria, sempre insatisfeita, a mulher severa agora parecia um pássaro ferido. Savannah queria abraçá-la, ter pena dela e dizer que tudo ficaria bem, mas conteve seu impulso. Ela se sentou ao lado da cama e perguntou: "Como está se sentindo?" "Estou bem agora", respondeu a mãe, enxugando as lágrimas do rosto. "Não quer me contar o que aconteceu?" Joanna se virou silenciosamente para a janela. As lágrimas voltaram a brotar em seus olhos. Ela estava com vergonha de confessar à filha o que havia acontecido. "Mamãe, eu posso ajudá-la", disse Savannah, "se você quiser." Joanna continuou a engolir as lágrimas em silêncio. "Jack fez isso?" "Por quê?" "Ele tem bebido ultimamente", disse finalmente a mãe. "Sua bebida consome a maior parte do meu salário. Se eu não lhe der dinheiro, ele levanta a mão. E, dessa vez, Jack veio com seus amigos beberrões. Eu me recusei a colocar a mesa para eles." "Por que você aguenta isso? Por que não o deixa? Por que não vai à polícia? Você ainda o ama." "Tenho medo dele", confessou Joanna. "Ele não vai me deixar viver." "Primeiro, denuncio à polícia", Savannah aconselhou. "Não." "Do que você está falando?" Assustou a mãe. "Você não tem ideia do que ele pode fazer." "Você se esqueceu de onde eu trabalho?" lembrou Savannah. "Eu ouço histórias como essa todos os dias. Se você não fizer nada, não vai adiantar nada. Ou você se livra do seu tirano e do Alfonso, ou eu lavo minhas mãos de você." "Tudo bem", Joanna concordou. "Farei o que você disser." Quando Jack ouviu a declaração, ele foi confessar à esposa. Ele jurou que isso nunca mais aconteceria, que arrumaria um emprego e pararia de beber. Aconselhada por sua filha, Joanna foi inflexível. Ainda insinuante e chorando, Jack ficou furioso quando sua esposa se recusou a levar seu depoimento à polícia. Perdendo o controle, ele começou a gritar e ameaçar expulsá-la de casa. A segurança o acompanhou até a saída do hospital e, a pedido de Savannah, o informou sobre o incidente. À noite, ela foi à casa de seu padrasto.
Depois de ouvi-lo insultá-la e ameaçá-la, Savannah pegou seu celular e ligou o gravador, onde tudo era claramente audível. Vou passar isso para você, ela o advertiu. Se cumprir qualquer uma de suas ameaças, você será preso por um longo tempo. Vou me certificar disso. Por que você veio? Perguntou Jack, percebendo que dessa vez seria barulhento. Minha mãe vai receber alta em breve, disse Savannah. Ela precisa descansar. Ela tem 3 dias para desocupar o apartamento. Sim, claro. Meu padrasto sorriu. Você é um tolo. Sou tão responsável aqui quanto sua mãe. Você está se esquecendo de mim e da Fiona, disse Savannah. Você já tem 2 apartamentos, não é o suficiente? Não é da sua conta, respondeu a garota. Meu apartamento não tem nada a ver com você. Nem este apartamento. Você não investiu 1 centavo nele. Isso não importa. Eu conheço a lei. É uma propriedade conjunta e será dividida igualmente. Se você não for para a cadeia antes de dividi-lo. Savannah me lembrou. O que você quer que eu faça? Perguntou Jack novamente. Eu quero resolver isso pacificamente. Você sai daqui e a mamãe leva o relatório da polícia. Mas para onde eu vou? Perguntou o padrasto, confuso. Ouvi dizer que você tem muitos amigos, Savannah zombou. Talvez eles o acolham. Graças a Savannah e a um advogado do Centro de Ajuda, Joanne conseguiu se divorciar de Jack e tirá-lo do apartamento. Ele resistiu até o fim, mas as ameaças de sua enteada de prendê-lo convenceram seu padrasto a ceder. Juntando seus pertences, ele foi embora. De volta a casa, Joanna não conseguiu se acostumar por muito tempo com Savannah, que agora era uma amante de pleno direito. Além disso, ela precisava de muito aconselhamento de um psicólogo para se livrar do estresse. Savannah apoiou sua mãe o melhor que pôde. Ela sentia que elas haviam se tornado mais próximas durante esse período do que em toda a sua vida. A mãe ficava feliz toda vez que as filhas chegavam. Logo Fiona lhe disse que estava esperando um filho. E quanto à escola? Joanna estava preocupada. Vou tirar 1 ano de férias, respondeu ela. Savannah não teve tempo de contar à sua família sobre John, embora eles ligassem quase todos os dias. John estava ansioso para ver sua amada, mas devido à falta de pessoal no trabalho, eles não o deixariam ir. Savannah também não pôde ir. Não posso deixar minha mãe assim, explicou ela. Um dia, Joanna levou sua filha mais velha para passear. Agora elas costumavam caminhar juntas e conversar sobre as últimas notícias. Depois de conversarem sobre assuntos que as distraíam, Joanna disse: Savannah, pensei muito sobre isso e decidi dar meu apartamento para Fiona. Ela e Adam vão ter um bebê em breve e precisam de um lugar permanente para eles. A senhora tem o direito de dispor de sua propriedade como achar melhor, respondeu a filha. Savannah não tinha direito ao apartamento da mãe, mas estava chateada pelo fato de Joanna não ter mencionado isso, mesmo tendo uma parte dele. Sim, sua mãe concordou. Fiona ficaria muito feliz. Mas ela não gostaria de ser um apêndice gratuito desse apartamento. O que você quer dizer com isso? Savannah não entendeu. Os jovens devem viver separados, disse Joanna. Você vai me deixar ficar no seu estúdio, não vai? Savannah não ficou surpresa com a pergunta da mãe, mas sim irritada. Ela achava que tinha percebido seus erros e estava tentando compensá-la. Mas, mal recuperada do divórcio, Joanna estava de volta aos seus velhos hábitos. Em outras circunstâncias, Savannah poderia ter cedido à mãe, mas, naquele momento, o ressentimento por sua infância mimada, pela falta de amor e afeto da mãe, despertou nela com vigor renovado. Não querendo demonstrar fraqueza, Savannah se virou e disse com firmeza: Desculpe-me, mas tenho outros planos para o apartamento. O que você quer dizer com outros planos? Retrucou Joanna. Você não vai deixar sua mãe na rua, vai? Se você se lembra, eu ajudei a mantê-la longe das ruas há pouco tempo, respondeu Savannah, virando-se e olhando sua mãe nos olhos. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Se você decidiu dar seu apartamento para outra pessoa, é um direito seu. O que isso tem a ver comigo? Bem, em primeiro lugar, ela não é alguém, ela é sua irmã, disse Joanna. E, em segundo lugar, eu não pedi que você se envolvesse no relacionamento do meu marido. Você nos divorciou e o expulsou de casa. Savannah ficou atônita com as palavras de sua mãe.
Todas as suas esperanças fantasmagóricas de se reaproximar e de aquecer o relacionamento delas foram destruídas em um instante. Ela queria gritar e chorar, mas Savannah, fechando a mão em um punho, disse calmamente: "Pensei que você estivesse feliz por ter se livrado daquele bêbado e tirano." "Foi o que você pensou", respondeu a mãe. "Antes de você aparecer, eu tinha um marido que me amava. E é por isso que ele me batia", acrescentou Savannah. "Sim, nós tínhamos nossos desentendimentos, como em qualquer família", continuou Joanna, ignorando as palavras da filha. "Mas como você pode saber, você não tem uma família." A última frase de sua mãe magoou Savannah. Como uma garotinha machucada, ela queria responder à sua agressora: "Graças a você, eu não tive uma família normal." Savannah chorou, mal conseguindo conter as lágrimas que a sufocavam. "Minha família eram meus avós. Eles me ensinaram um modelo diferente de relacionamento familiar, sem humilhação, sem escândalos, sem abuso, onde as pessoas se amam, se respeitam e se valorizam." O discurso da filha esfriou um pouco o ardor da mãe. Tentando desajeitadamente se justificar, Joanna murmurou algo inaudível. Mas Savannah não estava ouvindo. "Enquanto eu pensava que estava salvando você de um marido tirano, você estava fazendo planos para a minha herança", ela sugeriu. "E assim, para que não haja mais insinuações entre nós, eu lhe informo. Eu tenho um noivo. Seu nome é John. Ele é médico e um bom homem. Estamos planejando nos casar em um futuro próximo. John encontrou um bom emprego na capital. Conversei com meus superiores e eles me prometeram que pensariam em me transferir para a nova filial do Help Center for, na capital. Se tudo der certo e nos mudarmos para a capital, decidimos vender nossos apartamentos e comprar um na capital. Espero ter respondido sua pergunta com detalhes suficientes." Era óbvio que Joanna estava confusa por ter sido desprezada pela filha. Ela olhou para a filha em silêncio e bateu os cílios. "E quanto a nós?" A mãe só podia dizer: "Você tem sua própria vida, eu tenho a minha", respondeu Savannah, virando-se e caminhando em outra direção. "Savannah, é verdade, você está tentando nos expulsar do seu apartamento?", a irmã mais nova gritou ao telefone. "Quem lhe disse isso?", perguntou Savannah, sem saber do que ela estava falando. "A mamãe", respondeu Fiona. "Ela disse que você vai vender os apartamentos e se mudar para a capital." "É verdade?" "Talvez", admitiu Savannah, começando a sair de seu sonho. "Quando você ia me contar?", gritou Fiona de repente. "Você sabe onde estou, não sabe? Eu não deveria me preocupar, e você nem se preocupou em me dizer que Ada e eu estaríamos na rua em breve. Não seja tão dramática, irmã." Savannah tentou acalmá-la. "Irmã?", perguntou Fiona novamente. "Uma irmã nunca faria isso. Você sabe que não temos onde morar e, ainda assim, vai vender o apartamento para o qual nos convidou." Savannah finalmente acordou com esse tipo de ataque de sua parente. Ela não gostou do tom em que Fiona falou com ela. "Isso foi em vez de um agradecimento?", perguntou ela. "Gostaria de lembrá-la de que minha oferta era temporária. Você e Adam iam fazer uma hipoteca", Savannah a lembrou. "Eu só queria ajudá-la a economizar dinheiro no aluguel." "De que dinheiro você está falando?" Fiona estava nervosa. "Nós mal estamos conseguindo pagar as contas. Ada estuda e trabalha, mas seu salário não dá nem para o entretenimento. Sem falar em compras importantes." "Por que não pergunta à sua mãe?" A Savannah sugeriu isso. "Tenho certeza de que ela estaria disposta a fazer com que você se sinta bem-vinda." "É claro que sim", respondeu Fiona acaloradamente. "Mamãe não é você. Ela não pouparia nada por mim. Ela me daria seu próprio apartamento se você não tivesse estragado tudo." "Tenho vergonha de perguntar qual é a minha culpa", zombou Savannah. "Você é apenas egoísta." Fiona não foi mesquinha em suas acusações. "Você está acostumada a ter tudo feito para você. Se você quer ir para a escola, vá. Se você quer um apartamento, compre um apartamento. Não é suficiente ter um apartamento, compre outro. Você nunca se importou com os outros." Savannah ouvia sua irmã e se perguntava: como ela pôde fingir ser atenciosa e compreensiva por tantos anos? Os pensamentos giravam em sua cabeça. Savannah não notou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Tudo em que ela havia acreditado, tudo pelo que havia lutado, estava desmoronando diante de seus olhos.
As pessoas mais próximas a ela haviam traído mais uma vez. Savannah não queria provar ou explicar nada. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e disse no tom mais calmo que pôde: "Sinto muito, irmã, por não ter correspondido às suas expectativas. Mas as minhas ficarão comigo. E não posso reivindicar as suas." Com isso, Savannah desligou a chamada. O relógio estava se aproximando das 6 horas. A cidade ainda estava dormindo. Um silêncio sinistro reinava. Savannah caiu mentalmente em um abismo sem fim. Um manto de luz cobriu seus olhos. Ela queria gritar, mas não tinha forças. Lágrimas escorriam por seu rosto e seu coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Savannah foi tirada de seu torpor por uma ligação telefônica. O nome John apareceu na tela. Ela sacudiu a cabeça para voltar a si e atendeu. "Bom dia, meu amor", cumprimentou o jovem alegremente. "Espero não tê-la acordado. Tenho boas notícias." "Bom dia, John." Tentando não demonstrar seu estado de depressão, Savannah respondeu: "Estou acordada agora." "Aconteceu alguma coisa com você?" O jovem suspeitou. "Você estava chorando?" "Não, estou bem", ela mentiu. "Só um pouco fria." "Que momento ruim", reclamou John. "Finalmente resolvi a questão da transferência. Começarei meu novo posto em uma semana. Eu queria ver você." "Venha. Será um prazer." "Então vou arrumar todas as minhas coisas para não ter que voltar e vir vê-lo", disse John. "E não desanime. Beba chá com framboesas." "Estarei como nova quando você chegar", prometeu Savannah. 2 dias depois, ela encontrou John na estação de trem. O homem estava radiante de alegria. Ele largou a mala, correu até Savannah, pegou-a nos braços e começou a girá-la. "Finalmente estamos juntos." Ele se alegrou. Todos os dias, John levava o café da manhã na cama para sua amada e a recebia com um jantar quente do trabalho. Enquanto Savannah estava fora de casa, ele consertava as torneiras que estavam pingando há muito tempo, trocava as dobradiças dos armários da cozinha, pendurava seu retrato com os avós, que estava na mesa da parede há vários anos, enfim, fazia todas as coisas másculas. Na presença de John, Savannah se sentia feliz e amada. A semana passou voando sem que ela percebesse. Na véspera da partida de John, Savannah tirou um dia de folga. Pela manhã, os amantes descansaram na cama por um longo tempo e, em seguida, enquanto o jovem foi à estação de trem para comprar suas passagens, a anfitriã preparou um delicioso jantar. Depois de recuperar as forças, eles decidiram passear pela cidade. De mãos dadas como crianças de escola, John e Savannah caminharam lentamente pelo parque, apreciando o ar fresco e gelado. Eles se sentiam aquecidos e confortáveis um com o outro. O tempo passou voando. Para o jantar, John convidou Savannah para um restaurante. Uma taça de vinho, aperitivos leves, uma comitiva romântica e música calma e tranquila ajudaram Savannah a tornar a noite inesquecível. John pegou a mão de Savannah e a olhou nos olhos. "Você quer se casar comigo?" Ele perguntou de repente, aproveitando a confusão dela, tirou um anel do bolso. Naquele momento, o coração de Savannah saltou de seu peito. Ela estava esperando por um pedido de casamento de John há muito tempo e estava pronta para dizer sim, mas não podia imaginar que esse momento seria tão emocionante para ela. Feliz, Savannah respondeu e estendeu a mão para o jovem. John partiu para a capital e Savannah permaneceu em sua cidade natal para aguardar uma transferência para outra filial. Depois de dispensar seu noivo, ela mergulhou em seu trabalho. Enquanto lidava com os problemas de outras pessoas, Savannah se esqueceu dos seus próprios. Determinada a não remoer o passado e a deixar o relacionamento com sua mãe e irmã como estava, ela se acalmou e começou a se concentrar em sua própria vida. Depois de aceitar o pedido de casamento, Savannah pediu a John que dispensasse as celebrações luxuosas. Os noivos concordaram em se casar em um dos cartórios da capital assim que a mudança de Savannah fosse resolvida. Quando Savannah chegasse, John prometeria resolver a questão do aluguel de um lugar para morar. A primavera estava em pleno andamento. A neve já havia derretido há muito tempo, sem deixar rastros. A natureza estava saindo de sua hibernação de inverno. A profusão de cores criava uma atmosfera alegre. O canto dos pássaros estava mexendo com meu coração. Savannah estava esperando sua transferência para a capital e estava ansiosa para ver seu amado. John, como prometido,
Preparou tudo para a chegada da noiva, alugou um apartamento pela primeira vez, fez os preparativos para a vida cotidiana, estudou o mercado imobiliário. O dia tão esperado havia chegado. Savannah reuniu tudo o que precisava para a primeira vez, combinou com um agente imobiliário a venda de seu apartamento e partiu para a nova vida. Durante todo o caminho, ela pensou na última conversa com sua mãe e irmã. "Você é uma filha ruim", acusou a mãe. "Ingrata. Eu lhe dei a vida o melhor que pude, cuidei de você. Sim, você foi morar com seus avós, mas a decisão foi sua. Eu não a expulsei de casa. Não tenho culpa se você não se dava bem com o Jack. Não tive que ficar sozinha pelo resto da vida por sua causa, tive? Eu era muito jovem quando fiquei viúva. Eu precisava de um homem. E, sabe, nem todo mundo aceitaria uma criança. Mas Jack aceitou. E ele a acolheu. E você o expulsou de casa. Você estava sempre tentando me manter sozinha. Você é egoísta. Acho que ninguém precisa dele além de você", disse Savannah. "Assobie e ele virá correndo. Você não tem o direito de insultar meu pai." Fiona o defendeu. "Eu sempre amei e respeitei você como irmã mais velha. Você tem sido meu modelo em tudo, mas não esperava que um apartamento se interpusesse entre nós. E eu não esperava que o preço de seu amor de irmã fosse um apartamento. Você é ingrata." Fiona repetiu a acusação da mãe. "As coisas materiais eram mais importantes para você do que os laços familiares." "Isso não é verdade", respondeu Savannah. "Eu não deixei de amar você. Mas quando você descobriu que não haveria distribuição da minha herança, você me abandonou rapidamente." Joanna e Fiona passaram um longo tempo provando que Savannah estava errada, tentando pressionar sua pena e sua consciência. Mas seus argumentos não funcionaram com Savannah. Depois de dar a elas a chance de conversar, ela saiu com estas palavras: "Eu não serei manipulada. Mas acho que os avós previram essa situação, por isso se desfizeram de sua propriedade dessa forma, e não de outra. Se você não pode ser feliz comigo, não vou incomodar seus olhos e vou embora. Não quero nada de você, mas também não lhe devo nada. Você tem um marido", ela se dirigiu à irmã, "então ganhe seu próprio apartamento. E se não conseguir, peça ajuda a seu pai." Na nova casa, Savannah se adaptou rapidamente. A equipe era nova, jovem e ativa. Havia muito trabalho, mas Savannah sempre chegava em casa na hora certa. Ela se acostumou com a ideia de que a família era a coisa mais importante em sua vida. Na data marcada, o primeiro dia do verão, John e Savannah se casaram. Como haviam combinado, não convidaram ninguém para sua primeira festa familiar, decidindo que deveriam ser apenas os dois. Eles ainda não tinham tido notícias de Joanna e Fiona. Mas o corretor de imóveis encontrou compradores para os apartamentos de Savannah. Para resolver a venda, ele tirou 2 semanas de licença não remunerada e foi para sua cidade natal. Depois que todas as formalidades foram resolvidas, Savannah estava prestes a retornar, mas antes de partir, decidiu visitar seus parentes. Ao se aproximar da casa de sua mãe, ela a viu sentada em um banco no pátio. Fazia apenas 6 meses desde a última vez que elas haviam se visto, mas Savannah achava que ela havia envelhecido muito nesse período. Joanna estava sentada sozinha, com os olhos fixos em um único ponto à sua frente. A tristeza e a saudade estavam estampadas em seu rosto. As rugas que antes eram quase imperceptíveis se tornaram profundas. Ao ver sua mãe, Savannah se retesou por dentro. Naquele momento, ela queria abraçá-la e sentir pena dela, talvez até mesmo se desculpar pelo que havia dito precipitadamente. Por impulso, Savannah correu para o lado de sua mãe, mas Jack saiu da entrada da garagem. Ao vê-lo, Joanna se levantou rapidamente e correu atrás dele. Savannah parou. Ao olhar para sua mãe e seu padrasto, ela experimentou uma série de sentimentos, tristeza por outra traição, raiva, autopiedade. Mal conseguindo conter as lágrimas, Savannah se virou e correu de volta. Foi então que ela ouviu uma voz familiar chamando o seu nome. "Savannah, é você?" A garota parou e virou a cabeça para ver sua irmã com uma sacola nas mãos. Apesar de sua aparência abatida, ela parecia melhor. A gravidez foi boa para ela. Andando de um lado para o outro como um pato, Fiona se aproximou de Savannah. "Há quanto tempo você está aqui?" Ela perguntou, como se nada tivesse acontecido. "Há 2 semanas", respondeu Savannah. "Há quanto tempo você está aqui?" "Estou indo embora hoje."
Vim cuidar de alguns negócios. E aqui? Fiona fez uma pausa, tentando formular uma pergunta. Eu queria passar aqui antes de ir embora para me despedir, explicou Savannah. Mas não havia ninguém em casa, ela mentiu. Você deve ter sentido falta de sua mãe, sugeriu Fiona. Eu estava indo, ela ficou em silêncio novamente, obviamente sem saber o que dizer, ir embora. Está tudo bem? Perguntou Savannah. Sim, estou bem. Então eu vou embora, disse Savannah. Você gostaria de vir me visitar? Perguntou Fiona em um tom inseguro. Hoje não. Em outra ocasião, Savannah prometeu e estava prestes a seguir seu caminho, mas sua irmã a chamou de volta. Savannah se virou e viu o rosto culpado de Fiona. Savannah, ela se dirigiu à irmã como havia feito antes. Desculpe-me pelo que eu disse a você no outro dia. Você sabe, os hormônios. Não guarde mágoa de mim. Não sei o que deu em mim. Você tem razão, você tem razão. Não tive nada a ver com sua herança. Você é o único herdeiro de seu pai e dos pais dele. Eu não tive tanta sorte com meu pai. Ele nunca pensou em mim. Ele viveu a vida inteira e ainda vive para si mesmo. O que minha mãe viu nele? Não se preocupe com isso. Savannah a acalmou. Não estou brava com você. Eu entendo isso. Todos podem cometer erros. O importante é perceber a tempo e se arrepender. Savannah se aproximou de Fiona e a abraçou. Quando ela se apertou contra a irmã, sentiu uma pontada no estômago e se afastou. Fiona sorriu, colocou a mão em sua barriga e disse: Bem, lá se foi a sobrinha que vocês conheceram. As meninas riram. Depois da conversa com sua irmã, Savannah sentiu como se uma montanha tivesse caído de seus ombros. Apenas um pensamento a prendia: será que a mamãe realmente voltou com o Jack? Será que ela o perdoou? Savannah não ousou perguntar a Fiona, ela temia quebrar a frágil paz que havia se formado entre elas na última vez em que se viram. Por que você precisa dessa informação? Perguntou John de forma incompreensível. Se está tudo bem com sua mãe, então você não deveria se importar. Seja o que for, ela é minha mãe e eu não posso viver com esse monstro por perto, justificou-se Savannah. E se ele bater nela de novo? Mas você não pode impedir sua mãe de sair com ele. A escolha é dela. Você está certa, concordou Savannah, suspirando pesadamente. E ainda a sua irmã. Acho que ela não vai deixar que eles machuquem a mãe dela, disse John antes de sair. Girando a chave na fechadura, o homem deu um beijo no rosto da esposa e desapareceu pela porta. Savannah pensou sobre isso por mais algum tempo, mas gradualmente a rotina diária distraiu dos pensamentos ruins. Ela mergulhou totalmente em seu trabalho. Nos fins de semana, os recém-casados viajavam de manhã à noite para ver apartamentos. Eles decidiram não se apressar na escolha, especialmente porque o apartamento de John não estava à venda. Não havia nada adequado para o nosso dinheiro no mercado secundário, disse Savannah desapontada, voltando de outra visita. Por que não damos uma olhada nos prédios novos? Sugeriu John. O preço é mais baixo. Sim, mas não sabemos quando a casa ficará pronta. E ainda há reforma. Isso também exige muito dinheiro, respondeu Savannah. É melhor reformar do que redecorar, disse John com otimismo em sua voz. No fim de semana seguinte, decidimos dar uma olhada em apartamentos em casas em construção. Depois de esperar o fim da semana de trabalho, o casal estava a caminho da construtora quando o telefone de Savannah tocou. Oi, mana, disse ela alegremente, atendendo ao telefone. Mas a voz de Adam soou no telefone. Savannah, não é a Fiona, disse ele. É o Adam. Aconteceu alguma coisa com ele? Savannah estava preocupada. Não, não se preocupe. O marido de sua irmã a tranquilizou. Estou ligando para lhe dizer que você é tia. Tivemos uma menina. A Fiona está dormindo, então pensei em ligar para você. Parabéns, Savannah gritou de alegria. Por que você não vem nos visitar? Perguntou Adam. Ainda não posso, estou atolada de trabalho, explicou Savannah. Mas tentarei estar aqui na véspera do ano novo. Bem a tempo de minha sobrinha crescer e ficar mais forte para a época de Savannah. Ao se despedir do marido da irmã, Savannah contou a John a feliz notícia, mas percebeu que ele reagiu com muita calma, até mesmo com indiferença.
Eu entendo que eles são estranhos para você, mas você poderia pelo menos ficar feliz por mim, disse Savannah com ressentimento na voz. Fico feliz, respondeu John. Só acho que está na hora de você me apresentar à sua família. Ela não é humana. Estamos casados há 3 meses e sua mãe e irmã ainda nem sabem disso. Você tem razão, mas sabe como é complicado o meu relacionamento com meus parentes? Savannah tentou se justificar. Prometo compensá-las. Iremos visitá-los juntos no inverno. Depois de olhar vários apartamentos em prédios novos, os recém-casados escolheram o que mais gostaram. A vizinhança é nova, haverá toda a infraestrutura necessária, os pátios são dispostos para crianças e adultos relaxarem. Savannah listou as vantagens desse objeto, até mesmo a estação de metrô está planejada para ser inaugurada a uma curta distância. E uma grande variedade de apartamentos com diferentes layouts em diferentes andares, acrescentou John. E da janela dá para ver um pequeno lago. Gosto de tudo. E o preço é razoável para nós. Sim, mas se meu apartamento fosse vendido, poderíamos comprar um de 2 quartos nesta casa, disse John frustrado. O importante é começar de algum lugar. Incentivou Savannah. Eu tenho dinheiro suficiente para um apartamento de 1 quarto, é melhor do que alugar. Eu concordo, respondeu John no mesmo tom frustrado, mas não me entenda mal, eu nunca vivi às custas de uma mulher. E agora não quero que pense que preciso do seu apartamento. Do que você está falando? Savannah estava indignada. Você e eu somos marido e mulher. Não é bobagem, continuou John, é muito importante para mim. O que você está dizendo? Se acontecer de você comprar esse apartamento, registre-o em seu nome. Além disso, proponho um acordo pré-nupcial. Savannah olhou para o marido, tentando entender se ele estava falando sério ou brincando. Mas não havia um músculo sequer no rosto de John. Sua mente estava decidida. Tudo bem, Savannah concordou. Se você insistir. Sim. Quero que minha esposa confie em mim o tempo todo. Você é meu cavalheiro, disse Savannah com um sorriso e abraçou seu marido. Parabéns, Savannah, disse um homem representativo de terno e gravata, entregando as novas chaves ao próximo inquilino. Agora você é a proprietária de um apartamento de 1 quarto pronto. Obrigada, respondeu Savannah e, sem esconder sua alegria, olhou para as pessoas que estavam no pátio, os futuros vizinhos. As chaves foram entregues cerimonialmente a todos os proprietários de apartamentos presentes. Em seguida, no mesmo playground, a incorporadora organizou um pequeno concerto amador. À noite, Savannah e John voltaram felizes para casa e conversaram sobre sua mudança para um novo apartamento. Durante a conversa, eles não ouviram imediatamente o telefone tocando no bolso do paletó de John. Mas a pessoa que estava ligando era persistente. Ao olhar para a tela e ver um número desconhecido, John ficou surpreso e atendeu a chamada. Olá. Sim, sou eu. Estou vendendo. Poderei vir no próximo fim de semana. Ok, estou vendendo. Poderei vir no próximo fim de semana. Ok. Quando a ligação foi interrompida, John resmungou infeliz. Já estava na hora. Você encontrou um comprador para o apartamento, Savannah adivinhou. Acho que sim, respondeu John, mas o que devo fazer com ele agora? Nós poderíamos ter comprado um apartamento maior um mês antes e agora não podemos vender o novo apartamento. Talvez não devêssemos vender seu apartamento ainda, sugeriu Savannah. Deixe-o como está. E então passaremos 6 meses procurando um comprador novamente. Não. Enquanto houver alguém que o queira, temos que seguir em frente. Savannah respondeu com um encolher de ombros. No fim de semana seguinte, John voltou para sua aldeia e Savannah, sem saber o que fazer, andava de um canto para outro. De repente, o telefone tocou. Olá, mana, disse Savannah, atendendo ao telefone. Oi, Savannah, disse Fiona sem muita alegria na voz, e aí, o que você está fazendo? Estou pensando em me mudar, respondeu Savannah, e depois perguntou, por que você está tão triste? Por que você está tão triste? Aconteceu alguma coisa? Não sei nem por onde começar, a irmã hesitou. Mamãe e papai. Eles estão juntos de novo. Não quero que ele volte para casa, estamos lotados demais. Papai comprou uma casa no campo dos pais dele. Mas a mamãe não quer sair da cidade. Por que você não fala com ela? De jeito nenhum. Mantenha-me fora de seus negócios.
Já abri mão de minha parte no apartamento. Nós assumimos a partir daqui. Savannah, tem certeza de que não vai reivindicá-lo? Perguntou Fiona. Não vou, ela prometeu. Obrigada, irmã, exclamou Fiona alegremente. Você é a melhor. Depois de resolver todos os assuntos de sua cidade natal, John voltou para casa, satisfeito. Savannah! Exclamou ele da porta de entrada. Proponho comprar um pedaço de terra nos arredores e construir lentamente uma casa de campo. O que você acha? Acho que é uma boa ideia. Surpreendentemente, o terreno foi logo encontrado. Na véspera do Ano Novo, os felizes recém-casados foram visitar Fiona e Adam. Os anfitriões hospitaleiros desembrulharam com alegria os presentes que a irmã e o marido haviam trazido para eles. Savannah estava conhecendo sua sobrinha, e Fiona brincou indignada. Que irmã, ela se casou e nem contou para ninguém. Quando as primeiras paixões se acalmaram, Savannah perguntou: Onde está a mamãe? Ela foi morar com o pai, respondeu Fiona secamente. A irmã mais velha não insistiu no assunto. A festa de Ano Novo foi divertida. Ada e John, apesar de sua diferença de idade, rapidamente encontraram um ponto em comum. Na véspera da volta para casa, Savannah perguntou à irmã: Você tem visto sua mãe ultimamente? Não, desde que ela se mudou, respondeu Fiona, acrescentando: Se ela não ligou, é porque está indo bem. Savannah ficou um pouco surpresa com a resposta da irmã, mas ficou calada. No dia em que os convidados foram embora, Fiona recebeu uma ligação de sua mãe. Filha, posso ir vê-la? Perguntou ela, engasgando com as lágrimas. O que aconteceu? Fiona, papai. Acho que eu estava errado em voltar a entrar em contato com ele. É claro que você pode vir, disse Fiona em um tom contrito. Mas seu antigo quarto agora é nosso quarto? Obrigada, Fiona, disse a mãe, ignorando o aviso. Estou em casa agora. Já estou indo para aí. 1 minuto depois, a campainha tocou. Em pé na porta estava sua mãe. Ao ver a filha mais velha, ela se remexeu e acenou, com a mão penteando o cabelo para trás, que havia se soltado debaixo do boné, cobrindo o olho. Savannah notou um hematoma no rosto de sua mãe, que estava cuidadosamente coberto com base. Boas festas, mamãe, disse Savannah, hesitando em ir até ela e lhe dar um abraço. Quero que você conheça a minha mãe. Este é meu marido, John, e esta é minha mãe. Joanna, a mulher se apresentou e estendeu a mão para o genro. Eu não esperava que você se casasse com um homem tão bonito. Ela se voltou para a filha. Por que não? Você tem uma filha linda. Ela é inteligente e bonita. Sim, ela herdou isso de mim, disse Joanna de forma coquete. Por que estamos na porta? Por que não nos sentamos e comemoramos? Deveríamos voltar, disse Savannah. Foi bom ver você. Venha nos visitar, disse Fiona. Você também, disse John. Nós iremos, prometeu Fiona. Savannah ficou com o coração apertado depois de ver sua mãe. Ela ficou quieta durante todo o trajeto. Entendendo o humor de sua esposa, John não a incomodou. Mais tarde, por meio de uma conversa telefônica com a irmã, Savannah ficou sabendo que, tendo contatado o pai, Joanna era viciada em álcool. E quando eles ficam bêbados, começam a descobrir o relacionamento, Fiona reclamou, os palavrões se transformam em brigas. É por isso que eu não queria que papai voltasse a morar conosco. Por que você não me contou antes? Perguntou Savannah. Que diferença teria feito? Você já ajudou a mamãe uma vez. Onde está a gratidão? Ela o culpa ainda mais por ter arruinado a família dela. Foi doloroso para Savannah ouvir essas palavras, mas ela estava acostumada com a atitude da mãe. Eu a convenci a ficar, mas ela decidiu voltar para o pai, continuou Fiona. E quando eu a proibi de cruzar a soleira de nossa casa, ela, em solidariedade a ele, me deu um tapa e bateu a porta com força. Como você pode ver, o relacionamento deles durou pouco mais de 1 mês. Ela está morando com você agora? Perguntou Savannah. Não. 1 semana depois que você saiu, o pai dela veio procurá-la e a convenceu a voltar a morar com ele. Eu não a entendo, disse Savannah com verdadeiro pesar. Por que ela estaria tão nervosa em sua idade avançada? Talvez ela precise de cuidados médicos. Não acho que seja isso.
Acho que ela não quer fazer terapia. Já se passaram 5 anos. As irmãs continuaram a se telefonar, visitando-se de tempos em tempos. John e Savannah construíram gradualmente uma casa de banho e um gazebo em seu chalé. Nosso chalé não é para trabalhar, mas para relaxar, disse Savannah. E, de fato, todos os feriados e fins de semana eles saíam da cidade com frequência, convidando amigos para visitá-los. Um dia, depois de uma conversa telefônica com sua mãe, John perguntou à sua esposa: Savannah, você se importaria se eu mudasse meus pais para nossa casa de campo? Eles estão com a saúde debilitada. Eles ficarão mais perto de nós. Savannah tinha um ótimo relacionamento com a sogra e o sogro, por isso aceitou imediatamente a proposta do marido. No fim de semana seguinte, o casal foi visitar os pais de John e se ofereceu para se mudar para a casa deles. Mas e o nosso apartamento? Hesitou a mãe. E quanto a ela? Perguntou John. Deixe estar. Ela não pede pão. Depois de pensar um pouco, os pais concordaram. Logo eles estavam morando na casa de campo do filho e da nora e estavam felizes por poderem passar mais tempo ao ar livre. Savannah ficava feliz em ver os idosos felizes. Ela gostava de guardar segredos de sua sogra, assim como havia feito com sua avó quando era criança. A mãe de John era uma mulher inteligente e tentava não se meter na vida deles. Mas havia uma pergunta que ela não podia deixar de fazer. Savannah, por que você e John ainda não tiveram filhos? Ela perguntou a ele um dia. Eu adoraria ter netos em minha velhice. Era uma pergunta deprimente. Por muitos anos, ela e o marido sonharam em ter filhos, foram examinados por vários médicos, tomaram medicamentos prescritos por eles, mas tudo sem sucesso. Todos diziam a mesma coisa. Vocês dois são saudáveis. Talvez haja uma incompatibilidade entre vocês. E ninguém podia me dizer o que fazer a respeito dessa incompatibilidade. Savannah havia perdido a esperança de ser mãe. Certa vez, em uma conversa com o marido, ela chegou ao ponto de sugerir que ele terminasse com ela e encontrasse outra mulher que pudesse dar à luz um herdeiro. Mas John ficou indignado quando soube disso. Nunca. Você está me ouvindo? Nunca mais sugira que eu termine com você. Eu a amo e não a trocaria por nenhuma outra mulher. Se Deus não nos der filhos, viveremos juntos e desfrutaremos da companhia um do outro. Savannah e John não voltaram a falar sobre o assunto. Eles pareciam resignados com seu destino. Mas quando Savannah ouviu a pergunta dos outros sobre filhos, ela se sentiu desconfortável. Fiona e Adam tinham outra filha. Eles tinham um casamento feliz. Mas Fiona tinha pouco contato com a mãe. Joanna, depois de enterrar Jack, que havia sido esfaqueado até a morte por um vizinho em uma briga de bêbados, estava hospedada na casa deles. Ela havia pedido para ficar com sua filha mais nova, mas Fiona não queria receber uma mãe. Não acho que seja um bom exemplo para suas netas. Explicou sua decisão. Não quero bebedeiras aqui. Savannah e seu marido visitaram Joanna várias vezes, oferecendo ajuda para consertar a casa, que estava quase caindo aos pedaços. Mas a mãe dela não aceitava nenhuma ajuda da filha mais velha. Ela nos abandonou há anos. Foi para a capital dela com todo o seu dinheiro. Vá para lá! Gritava ela. Não quero mais nada de você. Quando lhe pedi, você não quis compartilhar. Agora saia daqui. Esqueça que você tem uma mãe. Você é ingrata. Eu o criei sozinho, sem pai, e você? Você arruinou minha família. Expulsou meu marido, abandonou a Fiona. Eu não abandonei ninguém. Savannah tentou se justificar para a mãe. Foi você quem me expulsou da sua vida como um gatinho indesejado. Depois que meus avós morreram, fiquei sozinha. Bem, continue assim. Não mexa comigo. Tenho alguém para cuidar de mim. A Fiona sempre me amou, ao contrário de você. É por isso que você vive aqui, nesse barraco. Disse Savannah ressentida. Não é da sua conta. Eu posso morar onde eu quiser. Saia da minha casa. Gritou Joanna atrás de sua filha em fuga. Depois de testemunhar o último escândalo, Joanna proibiu Savannah de visitar sua mãe. E a própria Savannah havia perdido seu último desejo de visitá-la. 6 meses depois de se mudar para a casa de campo de seu filho, o pai de John morreu. A mãe ficou muito preocupada, mas tentou se manter firme. Após uma consulta,
o casal a levou para o apartamento deles. Apertado, mas sem ofensa, disse John. Não seja tão pomposo, disse sua esposa. Temos um apartamento de 1 quarto, mas ele é grande. Agora que estou instalada, disse a mãe dele, por que nosso apartamento deveria estar ocioso? Venda-o, John, e troque o seu por um apartamento de 2 ou 3 quartos. Um ano depois, o casal realizou uma festa de inauguração em um espaçoso apartamento de 1 quarto. A casa estava cheia de convidados naquele dia. Fiona, Ada e suas filhas vieram para parabenizar seus parentes. Os amigos trouxeram muitos presentes. A festa foi um grande sucesso. Savannah e sua sogra prepararam uma bela mesa. Todos ficaram satisfeitos. À noite, depois de se despedir de seus amigos, John levou seus parentes para a casa de campo. Eles expressaram seu desejo de ficar com eles por alguns dias. Savannah e sua sogra estavam arrumando a mesa quando ela se sentiu mal. A mãe de John, aterrorizada, chamou uma ambulância e alertou o filho. Quando ela voltou, um médico já estava sentado ao lado de Savannah. Quando viu John, ele o cumprimentou com um sorriso. Parabéns, colega de trabalho, você será papai em breve. E você, mamãe, tem que se cuidar. Ele se voltou para Savannah. Nos próximos meses, você não deve ficar muito empolgada ou estressada demais.